14 de setembro de 2022, nessa quarta-feira, a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus por nos reunirmos uma vez mais para meditarmos a palavra do Senhor. Nós vamos nesta manhã desta quarta-feira, celebrando esta festa tão importante, meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é a leitura do livro dos Números. Números, capítulo 21, versículos do 4b ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meus queridos, por estarmos reunidos meditando a palavra do Senhor. Hoje a igreja celebra essa festa tão importante, aquilo que na sexta-feira da paixão nós contemplamos com os olhos cheios de tristeza, por percebermos que os nossos erros, os nossos pecados acaba por machucar a Jesus Cristo, que é nosso Deus, nosso Senhor. Hoje nós olhamos sob outra ótica, com outro olhar. Celebrar a exaltação da Santa Cruz é mostrar para o mundo que aquilo que é sinal de derrota, aquilo que é sinal de morte, aquilo que é sinal de infortúnio total, para nós é sinal de glória, é sinal de ressurreição, é sinal de bênção e do favor de Deus. Como nos ensina a carta aos Gálatas, nós devemos nos alegrar, nos gloriar da cruz de Cristo, porque nela está a nossa salvação. Meus queridos, a cruz para a igreja sempre foi um instrumento de veneração, de respeito por nossa parte. Durante toda a história, o cristianismo sempre utilizou-se desse sinal, que para os pagãos ou para as pessoas que são do mundo é um sinal de escândalo, de dor, de derrota, de morte. Mas para nós é um sinal por meio do qual Deus se utilizou para a nossa salvação, a nossa santificação por meio da redenção dos pecados. Hoje nós acompanhamos essa leitura
A liturgia tem uma outra opção de leitura, que se não me engano, a carta de São Paulo aos Filipenses, e vai dizer que o Filho de Deus, a carta aos Filipenses, ele, existindo em condição divina, ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, não se utilizou daquilo que ele que é Deus, mas ele se rebaixou até o último e se tornou um de nós. E mais do que isso, mais um rebaixamento deste que é Deus é o fato de se entregar livremente para morrer na cruz por nossos pecados. Então, exaltar a cruz é reconhecer, no fundo, meus queridos, a bondade e misericórdia de Deus. Olha, Deus nos dá um presente, né? E quando nós recebemos um presente, nós devemos nos alegrar. A cruz é o presente que o Pai entregou à humanidade. Por quê? Porque a humanidade estava fadada ao inferno, estava condenada ao inferno. E Deus entrega esse presente, olha, por meio do sangue derramado na cruz do meu filho. Vocês terão acesso novamente ao céu. Vocês são pecadores. Aqui está. E Deus nos entrega o seu Filho nas mãos dos homens para o favor, do benefício dos próprios seres humanos. Olha que bonito o mistério da cruz. Vamos acompanhar um pouquinho o texto de hoje, queridos filhos e filhas em Cristo, né? O livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Então, o povo se volta contra Moisés e diz a Moisés: por que nos fizeste sair da terra do Egito para morrermos no deserto? E aí nós podemos trazer esse texto para a nossa vida. O povo de Israel, neste momento, se tornou um povo ingrato. Quanto sofrimento esse povo estava passando no Egito. E Deus, ouvindo o clamor do povo, Deus suscita Moisés. Deus, ele vai preparar toda a situação. Moisés, que não era um egípcio, mas ele vai chegar até um lugar de destaque no governo egípcio, para Deus se utilizar disso para libertar o seu povo. Quanta coisa Deus preparou para chegar a este momento da libertação do Egito. E não foi de um dia para o outro, não. Deus pensou, Deus articulou, cada situação, cada coisa que ia acontecendo ia se encaixando, até que no dia certo, que foi o dia escolhido por Deus, Moisés liberta o povo do Egito. O povo é livre da escravidão de anos, em que estava nas mãos do faraó egípcio. Acontece que a história não para por aí. O povo tem que enfrentar um deserto. Depois do Mar Vermelho tem um deserto adentro, antes deles chegarem no destino deles, que é a terra que Deus havia prometido. Tem um deserto para ser enfrentado, E no deserto tem desafios, tem dificuldades, tem provações. O povo começa a passar fome, em alguns momentos sede. Mas Deus, mesmo nas dificuldades, nunca abandonou o povo, meus queridos. Podemos ler nos relatos desses textos, do Pentateuco, que quando falta alguma coisa, Deus vem em auxílio do povo. Faltou pão, Deus deu maná. Faltou água, Deus mandou Moisés bater com o báculo, o cajado na rocha, e aí saiu água. Porque Deus se sensibiliza com as nossas necessidades. Mas era preciso enfrentar aquele deserto. E nós não estávamos, o povo e nós não estávamos sozinhos naquele deserto. Deus estava acompanhando o povo por detrás. Porque Deus tinha pensado tudo já tinha sido pensado. Para Deus o povo ia chegar lá no seu destino.
As dificuldades seriam grandes? Sim, mas Deus viria em auxílio do povo. Porque onde tem deserto, tem desafios. Essa é a história do povo de Israel. Acontece que quando o povo começa a murmurar contra Deus, quando o povo começa a blasfemar, Deus, em sua ira, envia para o castigo do povo serpentes venenosas, que começam a matar muita gente. E o mesmo povo que murmurou contra Deus pediu para que Moisés voltasse diante de Deus, porque o povo reconheceu que pecou contra Deus e contra Moisés. E Moisés foi até Deus interceder pelo povo, e Deus manda Moisés colocar uma serpente numa haste, uma serpente de bronze, ergue essa serpente numa haste, e quando aqueles que forem picados olhar para ela, serão curados. Olha a história. E o que tem a ver para a minha vida isso? Primeira coisa, minha gente, nós também saímos da escravidão do pecado, para a liberdade em Cristo. Só que, quando nós saímos da escravidão do pecado para viver uma vida de intimidade com Jesus, o que quer dizer? O momento do nosso encontro com Deus. Se nós estamos aqui neste momento ouvindo essa reflexão, é porque Deus já nos seduziu, porque nós saímos de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade. Senão nós não estaríamos ouvindo essa palavra, E nós saímos, só que nós temos um deserto a enfrentar. Mesmo libertos da escravidão, nós temos um deserto a enfrentar. E o deserto significa a sua vida. Significa a sua vida. O sair dessa escravidão é o sair do seu nascimento. No seu nascimento você nasceu já corrupto pelo pecado original. E você, quando é batizado, você sai do Egito, do pecado, pelo batismo. E você entra num deserto, que é a vida. Por isso que nós batizamos crianças. Por isso que nós batizamos seres humanos enquanto crianças. Por quê? Porque já nasce escravo. E o batismo liberta e introduz a pessoa nesse deserto que é essa vida, com o coração unido a Deus. Você está no deserto. No deserto tem provações. No deserto vai acontecer a fome, no deserto vai acontecer a sede, no deserto virão animais inimigos, selvagens. No deserto você vai perceber a mudança brusca de tempo, No deserto, no dia, o sol é escaldante e pode até matar. Na noite, o frio, da mesma forma, também é escaldante, que pode levar à morte. Essa é a figura dessa vida. De um dia para uma noite, mudanças podem acontecer. Quantas vezes na sua vida não aconteceram coisas imprevisíveis que você não estava esperando? Quantas vezes na sua vida, de um dia para a noite, situações surgiram, tal como no deserto surgem animais inesperados e precisam ser enfrentados, porque aquela pessoa que está no deserto precisa sobreviver, ela precisa com toda a sua força lutar contra tudo que ameaça a sua vida. O deserto é a figura da nossa vida, que é instável. No deserto ninguém tem estabilidade. No deserto ninguém pode repousar tranquilo. É a figura dessa vida, meus queridos. Nós estamos nessa vida de maneira provisória. Precisamos colocar na consciência isso. Escuta o que o Padre vai dizer a você. Você está atravessando esse deserto rumo à terra prometida por Deus, que para nós se chama céu, reino de Deus, bem-aventurança eterna. Só que você não chegou ainda até lá. Os santos já chegaram, você ainda não. Então escute o que o Padre vai te dizer. Se apareceu no seu deserto algo difícil de ser enfrentado, se una a Deus para você conseguir vencer. Porque o seu destino está preparado por Deus, que é a terra prometida do céu,
Permaneça firme em Deus, permaneça firme no Senhor. Nós vemos que o povo, acabou acontecendo na vida do povo, essa tragédia das serpentes, não porque Deus é mau, mas porque o povo atraiu sobre si, pelo seu próprio pecado da murmuração, o mal. Deus é aquele que intervém no mundo de maneira milagrosa, sim, mas Ele permite que os acontecimentos ordenáveis, eles se traduzam em realidade. Meu querido, se você leva uma vida de murmuração, de desânimo, uma vida de blasfêmia, de questionamentos constantes contra Deus, aguarde que virão para você, não serpentes como no deserto vieram, mas virão situações difíceis mais do que você já está passando. Aquilo que de fato eu tiro do meu íntimo, aquilo que eu tiro do meu coração, aquilo que eu busco na profundeza do meu ser, e eu proclamo com minhas palavras, aquilo eu atraio para mim. Isso é um fato observável. Comece a observar na sua vida o poder que tem suas palavras. Suas palavras têm poder de criar e de matar. Suas palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Suas palavras têm poder de engrandecer e de degradar. Cuidado com suas palavras. O povo passou a murmurar contra Deus e atraiu uma desgraça, que foi esse evento das serpentes venenosas que matou muita gente em Israel. Suas palavras podem conquistar para você muitos benefícios. Quando de seus lábios saem palavras de gratidão, palavras de otimismo, palavras de bênção, mas também suas palavras podem conquistar para você bênçãos, não, maldições. Quando de seus lábios saem palavras negativas, palavras torpes, indecentes, palavrões, palavras de desânimo, palavras de apontamento de Deus. É uma escolha sua. Você que está a me escutar, você quer a bênção ou você quer a maldição? Ai, padre, eu quero a bênção. Então corrija suas palavras e condicione as suas palavras e o seu coração a ter para com Deus gratidão. Sabe por que o povo passou a murmurar contra Deus lá no deserto? E também por que nós também murmuramos e desanimamos? Porque nós olhamos somente o hoje. O povo olhou aquela situação do deserto, situação de dificuldade, situação de provação. E o que aconteceu? É claro que o povo vai reclamar. Se o povo tivesse olhado para trás, o povo certamente faria despertar no seu coração, em vez do desânimo, da murmuração, a virtude teologal da esperança. Olha lá atrás, Deus, Ele percebeu que nós estávamos sofrendo e Ele preparou tudo e nos tirou do Egito. Olha se o povo tivesse feito isso. Olhemos para trás, meus queridos, olha quanto Deus nos amou. Quando estávamos sofrendo, Ele preparou tudo até que nós pudéssemos ser libertos do Egito. Na nossa vida também, olhe para trás. Veja quantas coisas difíceis você já passou na sua vida, meu querido, minha querida. Quantas coisas difíceis você já passou. Olhe para trás, reconheça. E quando nós fazemos esse movimento de olhar para trás com gratidão, nós conquistamos de maneira instante a bênção por parte de Deus. Se o povo tivesse olhado para trás e percebido quanto amor Deus tinha manifestado por tirá-los do Egito, o povo teria, em vez do pecado, suscitado no coração, como o padre acabou de dizer, a esperança. O que é a esperança? A esperança é a capacidade do ser humano de olhar para trás e perceber que Deus veio em seu auxílio
tanto quanto poderá vir neste momento presente, nas dificuldades presentes. E aí o ser humano consegue olhar para adiante, enxergar e focar o seu destino, a sua finalidade, porque ele confia que Deus vai tirá-lo deste momento difícil. Isso é esperança. Olhar para trás, ter gratidão, olhar para frente e esperar que Deus haja como ele agiu tantas vezes lá atrás. Essa é a virtude teologal da esperança. Por isso, diante do mistério da cruz, que hoje nós invoquemos a virtude teologal da esperança cristã, para que no momento difícil da nossa vida nós não desistamos, mas continuemos firmes. Meus queridos, o sofrimento, a cruz, a dor, as perdas são situações muito desconfortantes. Sim, mas nos engrandece, nos enobrece, nos amadurece. Olha para trás as suas dificuldades. Eu tenho plena certeza que nas dificuldades que você passou lá atrás, hoje você é muito mais maduro e muito mais forte. Por quê? Porque você enfrentou. Bem ou mal você enfrentou, e isso provocou em você um amadurecimento, uma força que você não tinha antes. De tal modo, se vier uma situação semelhante à que você superou no passado, você hoje consegue enfrentar de maneira muito melhor. Então, a cruz deve ser exaltada. Por quê? Porque ela nos engrandece, nos amadurece, ela nos fortalece. A cruz não é motivo de derrota. A cruz não é sinal de morte, de derrota. A cruz, como nos dizem os protestantes, não é sinal da morte de Deus. Pelo contrário, a cruz para nós católicos é o sinal da esperança. Ele enfrentou a cruz para nos mostrar que a cruz, embora causa dor, sofrimento, desconforto na nossa humanidade terrena, a cruz é simplesmente um processo que vai nos levar à glória da ressurreição. Que os nossos olhos hoje estejam fixos pela virtude teologal da misericórdia, da bondade e, sobremaneira, da esperança, que os nossos olhos estejam fixos no que vem depois, que é a ressurreição. Enfrentar a cruz do hoje com o olhar por meio da esperança na vitória que está reservada para nós. Mais uma vez, presta atenção no que o Padre vai te dizer, meu querido, minha querida. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, nesse deserto existencial. Uma coisa eu tenho a te dizer: fica firme, não desanime, não murmure contra Deus. Olhe para trás, veja quanta coisa boa Deus te fez, e olhe para frente e espere que a bênção vem, a libertação vem, a vitória vem. Mas padre, faz tanto tempo que eu estou orando por isso e as coisas não acontecem. Meus queridos, quantos anos Deus ficou, o povo de Israel ficou no deserto, caminhando? Ou melhor, vamos antes. Quantos anos o povo de Israel ficou preso, escravo no Egito? Mas Deus estava mexendo, Deus estava fazendo um rebuliço naquele contexto histórico, Deus estava fazendo, mexendo aos poucos, preparando o momento certo. Enquanto você está enfrentando uma prisão, uma dificuldade, uma cruz, tenha certeza de que Deus está fazendo um rebuliço na sua vida, naquilo que envolve a sua vida, na vida das pessoas que estão em volta de você. Deus não te deixa sozinho. Pode ser que a demora de Deus seja de fato porque Deus está preparando tudo de maneira perfeita para que aconteça aquilo que você tanto precisa na sua vida. Espere na demora de Deus com a esperança no coração e não com o pecado da murmuração. Espere. Deus está preparando tudo e Ele mexe tudo e Ele muda projetos e Ele intervém na história por causa de você.
Ele está preparando tudo. Pare de olhar para o seu hoje somente. Olhe para o ontem. Aprenda com o ontem e olhe para o amanhã. Esteja com a cabeça erguida em frente o seu hoje. Deus está preparando tudo. Tenha certeza disso. Que Deus os abençoe, os proteja, os guarde. Hoje exaltemos a cruz do Senhor. Foi por meio dela que nós fomos salvos. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, lembremos-nos sempre, durante toda a nossa vida, sobretudo nos momentos difíceis, que Deus está no comando de tudo.